Boa noite aos presentes, boa noite aos colegas que nos acompanham à distância nas unidades, dando prosseguimento ao ciclo de encontros sobre o novo Código de Processo Civil. Hoje o nosso encontro tratará dos temas poderes e deveres do juiz, saneamento e audiência de instrução. Nós temos aqui para fazer as exposições sobre os temas, a quem eu já agradeço a presença nessa nossa parceria com o CEAPRO. Temos o Dr. Olavo de Oliveira Neto, que é mestre e doutor pela PUC aqui de São Paulo, pós-doutorado no exterior, na Universidade del Studi di Milano, ou mais ou menos isso, a pronúncia, professor da Escola Paulista da Magistratura, tem um vasto currículo, juiz titular da 39ª Vara Civil de São Paulo, atualmente está designado como juiz assessor da presidência da seção de Direito Privado, trabalhando, não é, professor, na admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários. E teremos também a fala da professora Arlete, mestre e doutora em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, também professor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação e pós-graduação em estricto senso da PUC, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do CEAPRO, também advogada aqui em São Paulo. Então, já passo a palavra aos debatedores, aos expositores, e logo em seguida, então, traremos as discussões para o âmbito da Defensoria Pública. Boa noite a todos, os presentes e aqueles que estão nos assistindo aí de outras localidades. Eu gostaria de iniciar aqui cumprimentando o Dr. Danilo Mendes. Eu já vim aqui outras vezes, né? Sempre fui muito bem recebido, então gostaria de agradecer o convite que me foi feito, agradecer o CEAPRO também. Também quero cumprimentar a professora Arlete, colega já de longa data dos cursos da PUC, né? E vira e mexe fazemos várias bancas juntos lá também. É uma grande honra aqui, essa noite, poder estar ao lado de ambos, para conversar um pouquinho sobre esse novo processo civil. E no tema que nos foi atribuído, nós fizemos uma divisão. Eu vou ficar com os poderes e deveres do juiz e a professora Arlete vai ficar com saneamento do feito. Eu confesso aos senhores que, embora sendo juiz, não gosto muito de falar sobre os poderes e deveres do juiz. É um tema muito difícil de se explanar, porque quando se fala em poderes e deveres, a rigor se fala de tudo e ao mesmo tempo não se fala de nada, porque os poderes e deveres do juiz permeiam todo o Código de Processo Civil. Eu posso conversar com os senhores aqui sobre princípios a noite inteira, eu vou falar sobre poderes do juiz. Posso falar sobre procedimento, que eu vou falar sobre poderes do juiz. Posso falar sobre tutela provisória, tutela executiva, recursos, daí por diante. Não é? Posso fazer uma divisão dos poderes do juiz em primeira instância, do relator e dos ministros. Não é? Então, é um tema muito vasto, não é? E que ele causa realmente inúmeras dificuldades no tratamento. Então, o que eu procurei fazer é pontuar alguns aspectos que me parecem relevantes, segundo o novo Código de Processo Civil, que devem aí gerar muita discussão, não é? E vou iniciar fazendo uma breve introdução e daí vou tratar pontualmente destes temas. Eu, antes de começar também, peço desculpa a todos que estão assistindo, porque eu, assim que terminar minha palestra, já combinei com a professora Arlete, eu vou me ausentar, uma vez que, por incrível que possa parecer, eu ainda tenho o que fazer hoje à noite, desde manhãzinha, não é? Mas
Então, desde logo, peço desculpas pela minha ausência um pouco prematura. Muito bem, os senhores sabem, né, que antes da Revolução Francesa, o juiz, ou o cargo de juiz, era exercido por quem adquiria e comprava o cargo, ou recebia por herança, ou recebia por doação. Era muito comum na época, não é? As ordens, as classes, comprarem um cargo de magistrado, entregarem este cargo, ou presentearem, ou doarem este cargo a alguém, e esta pessoa então se tornava magistrado, passava a decidir as causas, e a evidência, se ela havia lá ganhado aquele cargo da ordem dos alfaiates de Paris, ele nunca ia decidir contra os interesses desta ordem. Então nós tínhamos ali um juiz tendencioso, e além de outros, a evidência, não é? Esse foi o motivo pelo qual, quando em 1789 houve a Revolução Francesa, o perfil do juiz mudou completamente. Ou seja, a ideia que foi implantada é aquela ideia que todos nós conhecemos, não é? Que o juiz é a boca da lei. Ou seja, o juiz se limita apenas a declarar as palavras contidas na lei, sem trazer qualquer criação judicial com relação àquilo que ele está decidindo. Isso se propagou pelo tempo, mas a partir de um determinado momento, o que se observa, né, é que esse juiz, que era limitado na sua atuação, ele passa a julgar de uma forma um pouco diferente. E aí surgem discussões sobre a possibilidade do juiz apenas declarar ou criar o direito, não é? À época, né, o professor Couture conta que aqueles que eram partidários da ideia de que o juiz só poderia declarar o direito, que esse juiz ele poderia ser comparado a um presidiário, porque o presidiário ele tem liberdade de locomoção dentro do cárcere, e o juiz da mesma maneira tem liberdade de decisão desde que dentro do sistema. Ele não pode sair do sistema jurídico, não pode criar direito. Mas nós sabemos que o tempo foi passando, não é? Nós passamos por uma evolução muito grande com relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e o que começou a ver foi que cada vez mais as normas passaram a não ser mais aquelas normas, vamos dizer assim, precisas. Cada vez mais a lei começou a ficar rica nos chamados conceitos fluidos, não é? Alguns falam conceitos indeterminados. Autores, como o professor João Batista Lopes, por exemplo, que não gosta de falar conceito indeterminado, porque diz que conceito por si só já leva a ideia de algo que seja determinado. Então, em tese, seria uma antítese, não é? Um conceito indeterminado. De qualquer forma, o fato é que essas normas processuais ou não processuais, elas precisam de um complemento, elas precisam de uma valoração. Não basta mais o juiz declarar o direito, porque quando ele vai aplicar essa norma, ele precisa fazer um juízo axiológico, um juízo de valoração. Quando ele vai dizer o que é ou não é, para poder julgar a função social da propriedade, ele está diante de uma situação onde ele tem que complementar essa norma para definir o que ele entende por função social da propriedade. Da mesma forma a função social da posse, da mesma forma preço vil e daí por diante. São inúmeros os conceitos fluidos que nós temos na lei. Então, aquele juiz boca da lei não era mais suficiente para aplicar o direito diante desses novos mecanismos. E o juiz passou a valorar cada vez mais esta norma e, consequentemente, passou a ter que fundamentar o porquê ele estava valorando de uma ou de outra forma aquela norma. Ou seja, porque ele optou por dizer que um valor numa execução abaixo de 50% é preço vil. Ele tem que justificar, por exemplo, o porquê ele está preenchendo o conteúdo dessa norma desta maneira. E isso, a evidência, aumentou sobremaneira a atuação do juiz no processo. Aumentou tanto os poderes
quanto os deveres do juiz, se os senhores quiserem separar um de outro. Fez com que o perfil do juiz que nós temos atualmente não é mais desse juiz que simplesmente declara, mas sim de um juiz que, antes de proferir a sua decisão, se vê obrigado a valorar uma norma, definir o critério de valoração e daí sim aplicar esta norma àquele caso concreto que lhe foi levado mediante exercício de delegação e de um processo regular. O Código de Processo Civil novo, ele é rico, né? Dentro desta situação, dentro destas normas que exigem a valoração do juiz. E ele traz muitos dispositivos onde nós podemos observar, não é, que houve realmente um aumento, vamos dizer assim, da possibilidade de atuação do magistrado e, ao mesmo tempo, uma imposição de mais deveres a este magistrado dentro do processo. Imposição maior, porque o Código de Processo Civil de 2015, o magistrado deixa de ser, em tese, o dominus processo, ou seja, o dono do processo, e passa a exercer uma atividade de poder, em tese, compartilhada com as partes. É isso que se pensa dentro do Código de Processo Civil. Tudo isso animado, não é? Tudo isso permeado pela essa ideia de conciliação, pela essa ideia de composição dos litígios, à medida em que já se sabe, né, o jargão é velho, que o processo, a sentença resolve o processo, mas não resolve o litígio. Não é? De qualquer maneira, então nós estamos diante dessa realidade. A partir do dia 18 de março do ano que vem, nós teremos que começar a aplicar esse Código de Processo Civil. E essas normas vão gerar aqui inúmeros problemas com relação à aplicação deste Código de Processo Civil. Nós podemos começar lá pelos princípios, não é? Que estão previstos no Código de Processo Civil, embora seja o artigo 139 que trate dos poderes do juiz. Nós vamos observar que nesse artigo 139, os incisos estão relacionados a diversos outros artigos que tratam aqui, ou que trazem essas normas, melhor dizendo, de conceitos fluidos. A primeira questão, então, que eu quero conversar um pouco com os senhores, está realmente na parte dos princípios. E está lá no artigo 7º do Código de Processo Civil, princípio da paridade de tratamento. Mas, professor, não tem novidade nenhuma nisso. Paridade de tratamento sempre... Pois não. Obrigado, viu? Alô? Está ouvindo aí? Não? Professor, não tem novidade nenhuma nisso, porque paridade de tratamento sempre houve no Código 73, de 39, daí por diante. Não é? Realmente, se a gente for ler a parte inicial do artigo 7º, ele fala que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais. Nenhuma novidade. Mas daí ele fecha dizendo o seguinte: competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório. E a pergunta que vem aí é o seguinte: o que significa dizer que compete ao juiz velar pelo efetivo contraditório? Porque o contraditório, no seu perfil atual, não é mais aquele contraditório que nós tínhamos antigamente da dialética, não é? Contraditório hoje é mais do que isso. Contraditório hoje é composto por ação, informação, reação e participação. A partir de tudo, o professor José Pitárzia, não é? Se levou em conta que para que eu tenha num processo regular contraditório regular, eu tenho necessariamente que passar por esses momentos do contraditório. A cada ação, e seja lá quem for, no processo, os sujeitos principais, os personagens principais, partes e juiz, tem que haver informação. Essa informação tem que propiciar a oportunidade de uma reação. E mais, não basta só isso. As partes têm que poder influenciar na condução e na decisão do processo. Então, se isso é contraditório, o que é velar pelo efetivo contraditório? E o problema aí é a questão que surge, e o medo que surge, não é?
é pensar, será que aqui no civil o juiz pode fazer como ele faz no crime? Onde se ele pega um processo onde a defesa é uma defesa que não alega nada, ele pode declarar o réu indefeso, por exemplo, num júri, marcar uma nova data e constituir novo defensor. Ele pode fazer isso no civil? Afinal de contas, se cabe ao juiz velar pelo efetivo contraditório, não é? E se o artigo 139, inciso 1º, fala que cabe ao juiz, não é, dirigirá o processo conforme disposto em comigo, assegurar às partes igualdade de tratamento, será que ele pode, no civil, declarar uma das partes em defesa e nomear um outro advogado? Olha, o Brasil é um país muito grande, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, não é? Embora, dogmaticamente, eu pense que isso não é possível. Não é possível pelo seguinte, porque no civil eu posso renunciar até mesmo a alguns direitos. Eu posso abrir mão daqueles direitos. Eu posso contratar um advogado que não saiba absolutamente nada. Ah, mas esse sujeito não sabe nada. Isso aí, mas tudo bem. Mas ele vai perder a causa? Tudo bem. Ele é sobrinho da minha prima irmã e eu quero dar uma chance para ele aqui. Se ele perder, eu assumo o prejuízo. Não é? Então, aí eu vejo que não há. Mas e se o direito for indisponível? Se for um caso de alimentos, se for uma tutela, e se for algum direito onde não caiba aí essa possibilidade de renúncia? Será que seria possível? Não é? Eu continuo achando que não. Porém, eu já vou dizer aos senhores, não é? Toda vez que nós falamos sobre o processo civil, o novo Código de Processo Civil, que nós fazemos, honestamente, é um exercício de adivinhação, porque nós não sabemos o que vai acontecer quando ele entrar em vigor. Eu posso até falar para os senhores, não é? Falar, olha, eu acho que vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente vem estudando a evolução do Instituto. E se ele evolui de uma determinada maneira, é muito difícil, não é? Ele ter uma derivação e mudar para um sentido completamente oposto. Por exemplo, liquidação de sentença, não é? Antes era livre a liquidação da sentença. Depois, em processo do juizado, o juiz não pode mais proferir sentença líquida. Depois, eu não posso mais ter sentença líquida em rito sumário, né? Hoje, acidente de veículo e seguro de acidente de veículo. Não é? Então, qual foi a tendência? Isso acontece realmente aqui, nós vamos ver mais para frente, nas ações de condenação por quantia, não é? A tendência é o quê? Cada vez menos eu ter a possibilidade de proferir uma sentença ilíquida e, consequentemente, um dia desaparecer a liquidação de sentença, porque eu não terei mais sentenças ilíquidas. Mas isso é uma tendência e não uma certeza. Na verdade, a pseudo-certeza que nós vamos ter é quando o código entrar em vigor e nós vamos ter contato, então, com a chamada verdade jurídica, soma de argumento de qualidade, aquilo que dizem os autores, reconhecidamente bons autores, com aquilo que diz o argumento de quantidade, jurisprudência reiterada, e daí nós vamos ter uma verdade jurídica, num determinado momento, numa determinada região. Então nós precisamos que entre em vigor para saber o que efetivamente vai acontecer. Mas eu acredito que aqui nós teremos problemas nesse sentido que foi apontado. Segunda questão também diz respeito a princípios. Está aqui no artigo 9º e no artigo 10º. O artigo 9º, né? Ele fala que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o 10º, o juiz não pode decidir em grau algum de decisão com base em fundamento que a não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. É um sistema que me traz a ideia da chamada vedação da decisão surpresa. Não é? Por quê? O Sr. Fred Didier tem uma obra muito boa sobre o princípio da cooperação no direito português, e ele pega lá a gênese desse princípio que vem do direito alemão, como ele se desenvolveu, e fala que aqui o nosso princípio da cooperação, né, agora também o Código prima pelo princípio da cooperação, é um aí dos pontos que devem ser introduzidos no nosso sistema processual,
e que essa vedação da decisão surpresa decorre do princípio da cooperação. Realmente, decorre, não é? Mas eu gosto de observar essa vedação por um outro ângulo, que é a vedação derivada do princípio da boa-fé dentro do processo. Que a boa-fé é impessoal, geral, vale para todos, inclusive para o juiz. E o processo, em tese, não pode ser, como dizem alguns, um conjunto de escaramuças, não é? De armadilhas para as partes. O processo não pode ser um campo minado, onde a parte não sabe bem o que vai acontecer. Então, em função disso, um dos reflexos disso é o fato que o juiz deve dar à parte a oportunidade de que elas se manifestem, sem proferir uma decisão que seja considerada como uma decisão de surpresa. Mas essa possibilidade da parte, ou as partes, a possibilidade que elas se manifestem, não é? Já foi adotada em outras situações, e eu acredito que ela não vai ser absoluta. Nós sabemos que nada é absoluto, não é? Nenhum direito é absoluto. A única coisa que é absoluta nesse mundo é o amor pelo Corinthians. Fora isso, nada é absoluto, não é verdade? E também este princípio não pode ser, a vedação da decisão surpresa também não pode ser absoluta. No direito português, começou pelo chamado do critério da diligência devida, ou seja, o juiz sempre deve dar à parte a oportunidade de se manifestar, que é o que tem se falado aqui, que tem se pensado. Mas lá mesmo já houve alteração deste critério, ou a evolução, se quiserem, desse critério, da diligência devida para a manifesta desnecessidade. Ou seja, quando for manifesta a desnecessidade de ouvir a parte, então o juiz não deve determinar que ela seja ouvida. Isso vem de acordo ainda com o artigo 139.2, que fala da razoável duração do processo. Por quê? Porque se manifesta a desnecessidade de ouvir a parte, o que se justifica o juiz prolongar o curso do processo para que ela se manifeste sobre algo que é intuitivamente e de plano ele pode perceber que é desnecessário que ela se manifeste. Que ele pode perceber de plano que é uma manifesta não necessidade na manifestação, com relação a qualquer alegação sobre aquele direito à faculdade processual. Me parece que a outra parte tem direito a uma solução rápida, não é? E se o juiz fizer isso, ele vai ferir este princípio da razoável duração do processo. De qualquer forma, não é? Também vai haver muita discussão a respeito disso. Se vocês pegarem, por exemplo, um dos poderes do juiz a respeito disso, lá no 933, artigo 933, deixa eu achar ele aqui. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. E no anterior, 932, parágrafo único, já que nós estamos aqui. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Deveres do relator, não é? Só que ele fala aqui, ó, questão apreciável de ofício. Mas há questões decididas tanto em primeiro grau quanto em segundo grau que não são questões de ordem pública, mas que o juiz também decide sem ouvir a outra parte. Por exemplo, não é? Fixação de multa, recurso meramente protelatório, ou medidas de apoio. Então nós temos situações onde vai parar dúvida, ou vai pairar, melhor dizendo, dúvida com relação ao alcance
da necessidade ou não de se intimar a parte para que ela se manifeste a respeito. O que nós vamos ter que fazer, o que nós vamos ver no dia a dia é a limitação que a jurisprudência vai fazer disso. O terceiro princípio aqui, para encerrar os princípios, não é bem um princípio, não é uma regra aqui de proceder, no artigo 12, que é a ordem cronológica. Nós sabemos que nós vamos ter agora, está previsto no artigo 12, uma ordem cronológica dos processos. Essa ordem cronológica eu recentemente escrevi um artigo que trata, entre outras questões da ordem cronológica, e vai ser muito interessante, porque vai ser publicado numa coletânea onde tem um outro artigo que sustenta exatamente o contrário do que eu sustento. Eu acho que não é inconstitucional. E nesse outro artigo o autor acha que é inconstitucional. Eu acho que não é inconstitucional, por exemplo, porque eu tenho mais de uma lista. Nós não temos uma lista apenas aqui, nós temos mais de uma lista. Uma normal, vamos dizer, entre aspas, pirografária, não é? E outra, as preferências. E essas listas, não é? Vão ter que ser obedecidas separadamente. E essas listas, ou esse discrimen que se faz com relação a isso, me parece que não é inconstitucional. Lá sustento que não é, há quem sustente que há inconstitucionalidade nesta norma. Me parece que não é. De qualquer forma, esta ordem terá que ser observada, mas há um porém aqui. Depois de vencido o prazo para que o juiz profira a sua decisão. O juiz passa a ter 30 dias, não é, para poder proferir uma sentença. 30 dias úteis, nós sabemos que caiu o princípio da continuidade dos prazos. Se eu tiver dentro deste prazo, não há que se falar em ordem cronológica. Porque eu não posso forçar uma situação que seja uma situação, a lei não pode forçar, melhor dizendo, né, que seja uma situação irreal. Porque se eu falar, não, vale do momento em que entrou o processo, porque tem a lista lá, então vale do momento que entrou, ele está dentro do prazo, mas ele não pode passar, vai bastar o juiz segurar aquele processo e baixar depois. Ele segura. Nós vamos estar fingindo que ele seguiu a ordem cronológica. E vamos estar prejudicando a parte que poderia ter a decisão antes e não teve antes, porque ele falou, não, vou seguir a ordem cronológica, então aquele que está em primeiro, eu só vou baixar aqui daqui a um mês, daqui a 28 dias. Esse que eu fiz hoje, eu vou segurar 28 dias para baixar lá na frente, junto com o outro, para não quebrar a ordem cronológica. Me parece que não é possível uma interpretação que leva ao absurdo, né? O Sr. Recasens Siches, há muito tempo, já dizia, né? Numa obra que se chama Lógica do Razoável, uma interpretação que leva a uma situação que não é razoável, ela não pode ser aplicada. E aqui me parece que não é razoável interpretar dessa maneira, né? Então me parece que só há razão de ser depois que se venceu o prazo de 30 dias, por exemplo, para a sentença, ou outro prazo por tipo de decisão, do juiz proferir sua decisão. Mas, mais uma vez, haverá polêmica a respeito desta questão, com certeza. Já que eu estou falando em contagem de prazos, caiu o princípio da continuidade, está lá no artigo 219. Então, os prazos agora serão contados em dias úteis. O artigo 219 fala na contagem de prazo em dias. Então, primeira parada, né? O prazo é em dias. Nosso prazo em dias, em meses, em anos. É só para os prazos em dias, hein? Significa que prazo em ano continua correndo sem, ou na continuidade, ou valendo o princípio da continuidade dos prazos. Por exemplo, aquele prazo de 2 anos que nós temos para a interposição da ação que visa atacar a tutela estabilizada, a tutela antecipada estabilizada. Prazo de 2 anos, não vai contar em dia. Não, porque se for contar em dia, isso aí, imagina 2 anos contado em dia, quanto tempo que não vai demorar? Vai demorar uns 15 anos, mais ou menos. Não é? Então aí não é, aí continua valendo o princípio da continuidade dos prazos. É só nos prazos em dias.
Mesmo assim, ele fala, estabelecido por lei por juízo com parcião somente os dias úteis. Bom, todos os prazos, professor, sim. Mas ainda nós vamos no 139. Está na parte dos poderes do juiz, não é? O 139, inciso 8º, né? Não, 6º. Dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova. Tudo sempre fundamentado, né? Adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. E aí a questão é o seguinte, até onde ele pode alterar os prazos legais? Ele fala em alterar prazo legal e prazo judicial. Até onde ele pode alterar esse prazo legal? Não é? Quais são os limites? Ele pode alterar prazos peremptórios? Ele pode alterar um prazo para contestação? Está vendo que o prazo está chegando no final, ele fala, não, mas aqui tem que contestar porque, né, altera o prazo. Toda vez que fere o contraditório, não é? Prazo peremptório, agora vai haver dúvida se ele pode ou não alterar a estrutura desse prazo. E mais, né? Ele pode alterar, fala o parágrafo único, a dilação do prazo para o início do sexto somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Significa dizer que depois disso ele não pode alterar. Porém, não é? Em que momento e como esse seria feito? Porque se o processo é eletrônico, é até a meia-noite, né, que vale. Ele pode, a qualquer momento, fazer essa alteração, perceber, por exemplo, que aqui o prazo está esgotando para contestação, é uma ação civil pública e, portanto, eu vou aumentar o prazo mais 30 dias para poder dar oportunidade à parte se manifestar. Não dá para saber também, né, como vai ser feita essa limitação com relação a estes prazos. Mesmo porque o juiz não sabe bem qual vai ser esse prazo. Se ele é contado em dias úteis, como que eu vou contar o prazo? Eu não sei quantos dias virão previamente. Pode ser, por exemplo, que hoje caia o sistema do tribunal. Cai o sistema. Amanhã faltou luz. Daqui a 2 dias tem uma manifestação ou uma greve dos motoristas de ônibus. E tudo isso faz com que feche mais cedo, não tenha acesso ao sistema, ou feche mais cedo o fórum. Consequentemente, aquele dia não conta. Então como é que eu vou contar dia útil para o futuro? Eu posso prever, mas não tenho certeza com relação a essa contagem. Que pode acontecer alguma coisa que aquele dia que seria útil, deixa de ser um dia útil. Vocês veem que nós teremos aqui algumas dificuldades, né, com relação à implementação desse novo sistema, pelo menos até acostumar com ele. Com relação às provas, também nós temos questões interessantes quanto ao que pode, ao que não se pode fazer, né? Na parte das provas, há uma evolução muito grande dentro do Código de Processo Civil. Há institutos ali que são tratados, não é? De forma como não eram. O senhor Arlete vai falar sobre eles, não é? Possibilidade, por exemplo, no saneamento, a necessidade no momento do saneamento, do juiz dizer se vai ou não aplicar a inversão do ônus e como fará isso e como justificará isso, não é? Então, são situações que aumentam aí os chamados poderes instrutórios do magistrado. Não vou entrar nesses aspectos, porque a professora Arlete vai tratar deles, não é? Mas que fazem com que ele possa fazer algumas coisas que antes, em tese, não poderia ser feito. Até mesmo na questão da carga dinâmica, porque nós sabemos que nós temos no Código de Processo Civil uma regra de ônus da prova que segue a ideia do professor Keuvenda,
onde, a princípio, o ônus da prova cabe àquele que alega, né? Só que, em determinadas situações, isso acaba gerando problemas graves. E daí, começou a falar bastante uma teoria que começou com um processualista antigo chamado Benjamin Bentham, né? E depois foi desenvolvida aqui na Argentina por um processualista chamado Peirano, das chamadas cargas dinâmicas do ônus da prova. Porque eu dizer que aquele que alega tem o dever de provar é estática, a regra estática do ônus da prova. A regra dinâmica significa dizer o seguinte: cabe àquele que tem melhor condições de provar produzir a prova. Então, o juiz vai ter que observar ali quem tem melhores condições de produzir esta prova, e daí ele vai ter que determinar, se for o caso, e justificar o porquê está determinando a inversão do ônus da prova. No sistema atual, já tem decisão nesse sentido, só que é evidente que tem recurso especial, negativa de vigência, né? A lei federal, uma vez que nós temos aí positivada esta regra do ônus da prova. Antes da decisão, ou com relação a isso, porque é relativamente recente, não é? Vai entrar o Código de Processo Civil novo aí, agora vai ser plenamente possível. Mas nós temos outras questões na parte de prova, por exemplo. A prova pericial foi alterada de uma maneira muito interessante, não é? Em concomitância com outros aspectos. Por exemplo, os honorários do perito, que antes valiam como título extrajudicial, passa a ser título judicial. Com razão, porque o sujeito fazia perícia, o perito ia lá, fazia perícia. Daí não recebia, expedia certidão, ele executava, havia os embargos. Daí se discutia nos embargos que o valor tinha sido fixado muito alto. E ele era condenado a pagar honorários por uma perícia que ele tinha feito. Então uma coisa meio... não é? Agora não, agora é título judicial, diminui o âmbito de discussão com relação àquilo, não é verdade? Então muda um pouco a perspectiva. Nós temos 7 espécies de perícias que podem ser detectadas aqui na prova pericial. 7 espécies que, se não são novas na sua estrutura, já foram muito discutidas e que agora são possíveis, né? Por exemplo, lá no artigo 462, parágrafo 2º, ou 464, perdão, parágrafo 2º, ele fala: de ofício a requerimento das partes, o juiz poderá. E aqui eu faço uma parada para dizer o seguinte: normalmente, quando o código fala que o juiz poderá e me dá requisitos, eu vou mudar, normalmente não. Sempre que o código fala que o juiz poderá e me dá requisitos, o juiz deverá. Porque senão não precisava estabelecer requisitos. Eu simplesmente dizia, o juiz poderá, eu não colocava requisito nenhum. Então quando eu falo hoje, não é, que o juiz poderá conceder a liminar fundada no artigo 804, se houver lá, mundolhures, perigo in more e risco do réu, sujeito passivo citado, via impedir a efetivação da medida, não é? Eu estou dizendo o seguinte: ele poderá não, se tiver presentes requisitos, ele está obrigado a conceder a medida. E se esses requisitos se apresentarem ausentes mais para frente do processo, ele está obrigado a cassar a medida. Porque senão não precisava nada disso, só constaria o seguinte lá: o juiz poderá conceder liminar, ponto. E resolvia para a gente o problema, porque não ia discutir o que é o fundo dominoso, o perigo imóvel, ou até onde existe não essa reversibilidade da decisão e daí por diante. Não é? Então, continuando, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. O que é essa prova técnica? O parágrafo 3º fala, né? Consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz ou pronto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Então, me dá uma nova fórmula, não é? Vai haver muita dúvida a respeito, a começar pelo seguinte: o parágrafo 2 fala em substituição à perícia. Então, se é em substituição à perícia, eu posso sustentar, não é perícia.
porque vem em substituição à perícia. Mas se eu sustentar que não é perícia, agora na prova pericial, a necessidade de duas listagens, um cadastro que o tribunal faz dos peritos e uma lista que o juiz da vara faz do perito. O juiz só pode colher no cadastro do tribunal quais são os peritos que vão atuar na sua vara. Ele não vai colher todos, vai ter lá 532 engenheiros civis. Ele vai pegar 10, por exemplo, e esses 10 estarão na lista da vara e serão no sistema de revezamento, mas tem que ter as duas listas, ele tem que constar das duas listas e periodicamente essas listas serão revistas. É isso que diz a lei, pelo menos. Não é? Tanto o cadastro do tribunal quanto a lista da vara. Espera aí, mas se ele falar substituição à perícia, é porque não tem perícia. Então pode nomear um técnico que não esteja no cadastro ou na lista? Me parece que não, né? Vem ferir a razão pela qual surgiu a lista. Não é? Porém, a locução utilizada que vai causar dúvida. Tem também uma perícia prévia lá no artigo 472, entre outras, né? O juiz poderá, mais uma vez, né, dispensar prova pericial quando as partes, né, iniciaram a contestação, apresentarem sobre questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. E aqui a questão mais interessante está no que considerar suficientes. As partes vão juntar os pareceres inicialmente, não é? E o juiz vai examinar e, se for o caso, ele vai deixar de produzir a prova pericial e utilizar aquela prova ou aqueles pareceres técnicos que foram juntados pelas partes. A rigor, mais ou menos o mesmo sistema que nós podemos ter na produção da prova em juízo e da produção fora do juízo, que hoje é possível. Uma ata notarial, por exemplo, que agora é meio de prova típico, previsto no Código de Processo Civil também, não é? No 2015, a ata notarial nada mais é do que uma prova que eu vou fazer fora do juízo, muitas vezes para precaver que ela realmente vai acontecer. Nós ainda temos muitas questões aqui com relação aos poderes do juiz. As medidas assecuratórias de prova, por exemplo. Exibição, arguição de falsidade, né? Várias medidas, arrolamento, que agora vem aqui, né? Um arrolamento um pouco diferente do arrolamento atual, não é mais aquela medida cautelar que nós temos hoje, que ela não tem constrição, volta a ser o que era no Código de 39. Não é? A maioria delas, como visam assegurar a prova e como tem o direito à prova, o juiz pode determinar de ofício. No campo das provas, aumentou bastante os poderes e deveres do juiz. Poderes porque ele vai conceder a medida, mas por outro lado, como diz esse 472, que considerar suficientes. E eu não posso dizer que eu considero suficiente, porque sim. Isso não é fundamentação. Os senhores sabem que o 491 exige agora uma fundamentação discriminada e pormenorizada do juiz. Então, ao mesmo tempo que aumentam esses poderes, aumenta também a necessidade de justificar a decisão proferida de uma maneira mais minudente. Não é? Vai ser mais difícil a atuação no começo. O meu prazo já está praticamente esgotado aqui. Eu só vou trazer mais algumas questões relevantes e rápidas também. Não é? Primeiro, lá nos impedimentos do juiz, no artigo 144.3, tem uma questão interessante, não é? Que fala o seguinte: o 144 fala dos impedimentos do juiz. O 3, quando ele estiver portando como defensor, advogado, membro do MP, seu cônjuge, companheiro, qualquer parente conseguindo a fim, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Nenhuma novidade, só aumenta de segundo para terceiro grau, não tem problema. Daí o parágrafo único deste artigo.
O impedimento previsto no 3 também se verifica no caso de mandado conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então, por exemplo, a minha nora, ela faz parte do quadro de advogados num desses grandes escritórios existentes no país. Em tese, mesmo que ela não participe, eu estou impedido de julgar. Não é? Também não vejo tanto problema assim. O problema é porque esta regra aqui, ela se aplica e se interpreta em conjunto também com o inciso 8º, que fala o seguinte: em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo afim, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E aí está o monstro. Pelo seguinte, ó, a minha nora trabalha nesse escritório gigantesco, então não posso pegar a causa. Mas como que eu vou saber que este cliente que está sendo representado por outro naquele caso não é cliente do escritório que a minha nora trabalha? Não tem como. Não tem como saber. Então vai ter que esperar alegar nos autos. E o que é cliente também. E o que é cliente também. Né? Mas o juiz não vai ter como saber. Porque ele pode ser. O cliente usou uma vez o escritório? 2 vezes? Então, né? Até onde vai estabelecer? O cliente é aquele usual ou é aquele esporádico? Não dá para saber. Então, aqui nós teremos algum problema com relação a esta decretação. Depois a sentença, né? A sentença, o artigo 491 trata daquilo que eu já falei rapidamente para os senhores. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção, os juros, a taxa de juros, termo inicial de ambos, periodicidade de capitalização. Ou seja, não é? Nós estamos reduzindo ainda mais o âmbito da sentença ilíquida. Porque quando ele fala aqui, definirá desde logo a extensão da obrigação, e a obrigação aqui relativa à obrigação de pagar quantia, me parece que a extensão se refere à quantia. Então, afora as exceções previstas no inciso 1º e 2º, o juiz precisa proferir sentença líquida. E se o pedido é genérico, não é? E o juiz está obrigado a proferir uma sentença líquida, ele vai proferir com base nos elementos que ele tem no processo. E o problema aí é o seguinte: quando é alimentos, o juiz fixa lá, fixo em 1/3 do valor do salário mínimo, a falta de outros elementos, fixo no montante de 1/3 do salário mínimo. No dia seguinte, a pessoa entra lá no Facebook, sei lá, né? A internet hoje é ótima para fazer esse tipo de pesquisa, e descobre que o sujeito está trabalhando num lugar onde ele ganha 50 mil reais por mês, ficou rico, né? Fez um contrato, é jogador de futebol, fez um contrato com um clube, está ganhando 50 mil reais por mês. No dia seguinte, o que a pessoa faz? Mudou as condições, em revisional de alimentos. Porque nos alimentos pode, mas aqui não pode. Aqui não pode, gente. Em acidente de veículo já não podia. Então isso aumenta muito a responsabilidade do patrono da parte, que vai ter que entrar com a documentação o máximo possível para poder fornecer elementos para o juiz, para ele poder proferir a decisão líquida. Porque senão ele vai proferir uma decisão nivelando por baixo, que é isso que normalmente se vê acontecer, né? Pode prenuncar-se, que normalmente acontece. Vai proferir uma decisão no patamar baixo, só que aqui eu não poderei ver porque transita em julgado. Outra questão com relação à sentença é o protesto. O artigo 517 diz que por iniciativa da parte eu posso levar a sentença a protesto. A decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto, nos termos da lei, depois será coisa do prazo de pagamento voluntário previsto no artigo 523.
Ou seja, não é, depois do prazo do cumprimento de sentença, eu posso levar essa sentença ao protesto se não houver o cumprimento voluntário da sentença. Isso aí não é novidade no Estado de São Paulo, porque já há regulamentação por parte da Corregedoria Geral, faz uns 3 anos, mais ou menos, da possibilidade de protesto de sentença. A novidade é que se amplia para todo o país, que está no Código de Processo Civil, e a novidade é que aqui eu tenho um protesto de sentença por iniciativa das partes. Porém, eu também tenho um protesto da sentença obrigatória, ou protesto obrigatório da sentença por parte do juiz, que está no cumprimento da sentença de obrigação de alimentos. 528, parágrafo 1º. Caso executado no prazo referido no caput não efetue o pagamento, que é correspondente a 733 de hoje, tá? Não efetue o pagamento do caput, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando o que houver disposto no artigo 517. Vejam bem, o juiz mandará, o verbo é imperativo, impositivo. Então, alimentos, seja decisão interlocutória que fixa alimentos, seja sentença, terá protesto obrigatório determinado de ofício pelo magistrado. É uma questão interessante, né? Porque mandou para protesto, né? Muitas vezes o sujeito acaba efetuando o pagamento, né? Agora, aqui não depende de iniciativa das partes. Essa é uma novidade interessante. Por fim, para fechar, não é? Teria muita coisa a falar ainda, mas eu vou mostrar, ou tentar mostrar para os senhores como nós teremos dificuldades aqui com essa atuação do juiz no Código, com a aplicação de várias normas do Código de Processo Civil. E ainda diz respeito à intimação das partes. Me parece que houve aí uma vontade de dar muita transparência e dar ao processo aí uma participação muito grande e cerrou um pouco a mão, indo além daquilo que deveria ter sido feito. O artigo 792 trata da fraude à execução, não é? Que nós sabemos que é uma matéria difícil, gerou um repetitivo que foi julgado há pouco tempo, mas ele foi sujeito aí a 8 os requisitos para a decretação da fraude, né? 8 embargos de declaração, todos eles tiveram efeito infringente e tal, não sei o que. Bom, agora vem o Código Novo, estabelece mais ou menos aqui o que é. Mas o problema está lá no parágrafo 5º, perdão, no parágrafo 4º desse artigo 792. Quer dizer, está em outros locais também, mas aqui é o que eu quero utilizar como exemplo para demonstrar para os senhores como vai ser difícil. É o dever do juiz em intimar o terceiro adquirente. Ele fala o seguinte, parágrafo 4º do 792. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá, então nós temos imposição, intimar o terceiro adquirente, que se quiser poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Então o juiz pega um processo, olha lá e fala, bom, aqui estão presentes requisitos da fraude, vou decretar a fraude. Parágrafo 4º do artigo 792. Devo intimar o terceiro adquirente, se ele quiser vai entrar com embargo de terceiro. Então eu vou intimar o terceiro adquirente, que eu pretendo decretar a fraude de execução. E daí ele vai ter o prazo de 15 dias para entrar com embargo de terceiro, que é o que fala o parágrafo. Ué, mas ele só pode entrar com embargo de terceiro depois que houve constrição. O ato gerador do direito de interpor embargo de terceiro é o ato judicial ilegal. Eu não tenho ato judicial ilegal. Então, como que o meu prazo de 15 dias vai começar a contar, para interposição de embargo de terceiro? Vai começar a contar antes do juiz decretar a fraude. Eu não tenho o ato que gera embargo de terceiro.
Então me parece que essa norma é absolutamente inaplicável. E dá para puxar aqui muitas situações dentro do Código de Processo Civil, onde a inaplicabilidade é evidente, como nesse caso, ou onde a aplicação, como várias dessas que eu disse aos senhores, vai ser bastante difícil. Muitas delas derivadas desta, vamos dizer assim, deste aumento da necessidade de, em toda e qualquer situação, fazer com que a parte ou os terceiros tenham ciência com relação àquilo que até mesmo será feito dentro do processo. Por isso que eu volto lá naquela primeira coisa, a segunda coisa que eu falei para os senhores, não é? Me parece que aqui nesta hipótese existe manifesta desnecessidade. Porque ele não vai poder entrar com embargo terceiro mesmo intimado. Logo, não se deve promover essa intimação. Nós vamos mudar da diligência devida para a manifesta desnecessidade. São inúmeros exemplos que nós temos aqui, poderia pensar vários para os senhores, não é? Mas parece que isso bem demonstra aqui como é mais ou menos que se espera que evolua para que a gente possa ter um sistema coerente. Eu já esgotei meu prazo aqui há muito tempo, não é? Agradeço aí a todos os senhores aí pela atenção e vou passar a palavra então à professora Arlete. Muito obrigado, viu? Professor, considerando que o senhor tem compromisso agora, precisará se ausentar, eu como diretor da escola, não poderia deixar o senhor ir embora sem antes abusar mais 2 minutinhos da sua presença. Vamos lá. Em termos de poderes, deveres do juiz, para quem não sabe, o professor já foi defensor público, tem uma esposa defensora pública, então conhece bem, né, a nossa atuação, as nossas dificuldades. De um modo geral, o que a Defensoria Pública pensa, entende, é que com a população que a gente convive, aqueles que nós defendemos, parece que não só a lei, mas as decisões judiciais, os poderes, parece que são mais fortes sobre aqueles que nós defendemos do que sobre grupos que não são hipossuficientes. Mas isso é uma discussão que fica para outro dia, envolve sociologia do direito, envolve outras ciências, envolve até o direito processual penal, que a gente vê que se furta um par de chinelos, a ordem pública determina que seja preso. Agora, fraudes bancárias milionárias já não é a ordem pública que se mantenha no cárcere, tal qual os nossos assistidos. Então, vou me permitir, professor, sobre a fala do senhor, fazer alguns comentários e algumas questões bem rápidas. No tocante ao início da fala sobre a parte ter o advogado que às vezes possa ser tecnicamente falho, ser considerado indefeso, eu lembro aqui que no anteprojeto apresentado ao Senado havia previsão de o juiz considerar a parte indefesa e promover a intimação da parte, o juiz avisando a parte, olha, teu advogado está fraco, né? Teu advogado não está cumprindo. E é claro que sobre essa previsão recaíram várias críticas da advocacia, maiormente da OAB, e ela acabou desaparecendo durante a tramitação do projeto. Então ela foi prevista no anteprojeto e ela desapareceu durante a tramitação. Só para registro. 3 questõezinhas, professor. Seguinte, o artigo 139, o inciso 4, que diz, né, que dos poderes do juiz, né, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. Me parece que seja uma norma, talvez até mesmo principiológica, que talvez ela até possa ser interpretada sobre todo o Código de Processo, o ordenamento jurídico, uma cláusula geral de poderes amplos. E eu me lembrei de existem alguns juristas adeptos do Contempt of Court, né, um instituto que me lembrei agora que é anglo-saxão, né, Inglaterra, Estados Unidos, e pelo instituto do Contempt of Court, o juiz ele se imbui, né, de poder de realmente
adotar todas as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento de decisão, inclusive medidas coercitivas de restrição de liberdade, de prisão civil. Então, gostaria de saber, na opinião do senhor, será que esse dispositivo poderá ser usado por aquela parte da doutrina que quer avançar um pouco mais nessas medidas mais fortes, mais enérgicas? Posso responder? Claro. Muito boa pergunta, muito interessante, né? E eu, com relação ao comentário que você fez, realmente eu acho que o que nós precisamos é fortalecer mais as instituições, não é? Eu fui procurador de Estado aqui em São Paulo da Justiça Judiciária Gratuita na época, né? Que fazia o serviço que hoje foi atribuído à Defensoria, não é? E eu me recordo que a gente enfrentava na época muitos problemas. Às vezes eu não tinha papel quando eu estava na assistência judiciária para poder fazer a petição. Eu descia lá na Liberdade 32. Descia a comprar o papel na papelaria, na época era a máquina de escrever carbono, né? Fazia a petição e dava entrada, né? Hoje nós tivemos uma evolução muito grande do que era, mas precisa evoluir muito mais, né? O problema é que nós temos uma maquiagem muito grande e o número dos necessitados são muito maiores, não é? Porque se você for observar, me parece, salvo engano, que abaixo da linha da miséria é aquela família que, dividida a renda da família pelos seus integrantes, ela é abaixo de R$80 por mês por integrante. Então, se pegar uma família de 4 pessoas, só é miserável se ganhar menos de R$320. Se entrar no site do IBGE, está lá. Eu fui pesquisar isso quando eu fiz meu manual, o pronunciamento do manual, na parte da defensoria eu trago esses dados. Eu fiquei alarmado. Nós não perdemos o volume que nós tínhamos de miseráveis, nós abaixamos o teto e ganhamos na estatística, foi isso que aconteceu. Então acho que nós temos que fortalecer cada vez mais, né? Com relação à questão de constar antes, né, a possibilidade do projeto, realmente constava, né, mas eu acredito que vai continuar tendo esse tipo de interpretação. É um país muito grande, né? Com relação à aplicação dessas medidas, eu acho que pode. Eu acho que o juiz vai poder sim utilizar, não é? Nunca vai poder decretar a prisão, nunca. Porque lá a prisão é pelo respeito à ordem judicial, aqui isso nunca vai haver, não é? Não é possível por conta de proibição de ordem constitucional. Porém, eu já há muito tempo defendo isso e acho que dá para aplicar por aqui limitação de direitos, não é? Você pega, por exemplo, uma execução frustrada, não é? Em tese, a execução frustrada porque não há patrimônio. Em tese, o devedor, se não tem patrimônio, ele não tem por que ter, por exemplo, carteira de habilitação. Então, o juiz pode limitar direitos, suspender a possibilidade de dirigir veículos automotores. Ah, mas pelo amor de Deus, se tiver alguém que tiver que levar no médico, a mulher dele faz hemodiálise, se ele for motorista de táxi, ele comprova e retira-se a limitação. Mas eu estou trabalhando com o que eu já trabalho muito hoje em dia na execução, a inversão do ônus de comprovar os fatos dentro da execução. Então me parece que realmente seria possível ele aplicar em limitação de direitos. Prisão, isso é impossível. Me parece que nunca vai haver. Quer dizer, eu não vou dizer muito estranho. Mas tem um colega do CEAP, um magistrado, que já foi até a esse limite de determinar uma prisão. Ele conta isso numa palestra, não vou contar, se ele vier aqui ele conta, e ele diz, quando eu decidi, eu pensei o seguinte, ou o bem aparece ou leva um HC. O bem apareceu, mas enfim, um dia a gente chama esse colega para contar essa história. Houve já, há muito tempo, houve um debate muito grande a esse respeito. O senhor Denaldo Armelin sustentava da possibilidade de aplicar livremente aqui no nosso sistema. Havia uma corrente na USP, a professora Ada, por exemplo, que falava que não era possível, não é? Uma das primeiras a escrever isso. E na época, eu lembro que isso foi muito discutido, eu pensei um pouco nessa questão também, daí por diante.
E a verdade é que nós temos um modelo constitucional de direito processual civil. Ele limita, não é, aquilo que nós vamos fazer. E lá há vedação a esse tipo de prisão no nosso sistema. Então parece que no nosso sistema a prisão não é possível, mas limitação de direito sim. Outra questãozinha é a respeito do artigo 12, né? Um artigo muito polêmico no âmbito da magistratura, né? Que os juízes e tribunais deverão obedecer uma ordem cronológica. E tem gente que diz assim para a magistratura: se vocês acham que é ruim, acreditem, era pior. Foram estabelecidas algumas exceções, parágrafos, incisos, para tentar amenizar. Os críticos desse dispositivo dizem o seguinte: esse dispositivo ele inviabiliza a gestão de cartório. Então, enquanto eu poderia dividir decisões, separar com meus assessores, estagiários, auxiliares, e a gente sabe, a gente da Defensoria Pública, a gente também trabalha com muito volume. Eu, por exemplo, defensor público da família. Então, em termos de produtividade, em termos de produtividade, não é muito produtivo, professor, fazer um alimentos, uma guarda, uma execução de alimentos, um divórcio, enfim, o que a gente faz? A gente separa 5 de cada, né? Toca, fica mais fácil, fica mais produtivo, tá? Então, gostaria que o senhor tecesse algum comentário. O professor tem experiência de magistratura na primeira instância e tem agora experiência no tribunal também, tecer alguns comentários sobre se realmente esse artigo 12 ele atrapalharia muito a gestão de cartório. Olha, eu particularmente, eu acho que não atrapalha a gestão do cartório, sabe? Por conta dessa questão do prazo. Dentro deste prazo, eu posso julgar dessa maneira. Realmente, você está fazendo, por exemplo, lá, alimentos, divórcio, guarda, seja lá o que for, você pega 5 alimentos. Você não precisa nem sair do arquivo que você está no computador. Você vai utilizando aquele modelo, vai fazendo adaptação, né? Então a coisa fica mais como uma linha de produção, fica mais fácil de você produzir, até mais eficaz. Me parece que interpretando dessa maneira dentro do prazo, o juiz continua tendo a gestão, não é? Então me parece que não gera um problema aí, não gera problemas com relação a isso. Mas com relação ao artigo 12, eu posso dizer o seguinte: eu não sou nem a favor nem contra ele, na minha opinião, certo? O que eu acho é que é uma norma, a mim me parece pelo menos inócua. É inócua. Porque o juiz que trabalha vai continuar trabalhando e ordem de processo não vai ter diferença nenhuma. E o juiz que não trabalha vai continuar não trabalhando. E vai continuar tendo problema. Então o fato de estabelecer uma lista que tem que julgar assim, para aquele que trabalha, ele já faz assim. Então não há problema em continuar a fazer. Agora, aquele que tem o processo atrasado lá 6 anos, que sentou em cima do processo, vai continuar não fazendo. Porque hoje ele sofre representação, ele sofre processo administrativo, daí por diante, e muitas vezes continua não fazendo. Não é? Então, eu não vejo uma eficácia prática, eu não vejo como uma forma de modificar a maneira de trabalhar da pessoa. Não é? É bom no aspecto do seguinte: o Brasil, mais uma vez, é muito grande. Nós sabemos que existem lugares, muitas vezes, que o magistrado guarda o processo, não decide o processo. Então ele vai ter que dar uma justificativa o porquê que ele não está decidindo aquele processo. Aí sim. Mas que vai fazer o juiz trabalhar mais ou menos, isso depende de cada um. Parece que não vai mudar a personalidade da pessoa por conta da norma. Muito bem. E para finalizar, professor, temos um artigo também polêmico, muito comentado da magistratura, que trata da fundamentação das decisões. 489, parágrafo 1º. Ele, por uma via transversa, ele diz como que a sentença, a decisão interlocutória tem que ser motivada, dizendo, considera-se não motivada, ele utiliza o caminho inverso. Então, coloca: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, e aqui alguns exemplos, dentre os quais: se limitar a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conselho jurídico indeterminado sem explicar motivo concreto de sua incidência, invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão,
esse inciso 3 aqui, a gente se lembra de alguns despachos ausentes os requisitos legais em defiro, ou presentes os requisitos legais em defiro. Gostaria que o professor fizesse algum comentário. Quando a gente vê a tramitação, o processo legislativo, a gente entende isso como uma reação ou da advocacia ou dos jurisdicionados. O senhor considera uma reação justa, injusta, ou não é questão de justiça ou de injustiça, enfim. O senhor dá a palavra. Eu considero justo. Considero justo porque se eu tenho um processo, se eu sou parte do processo, eu quero que o juiz fundamente o porquê ele está decidindo contra aquilo que eu estou alegando. Parece que é um direito que todos nós temos, saber o porquê ele está decidindo daquela maneira. Evidente que, dentro da fundamentação, e a discussão vai haver aqui com relação a esse artigo, nós temos questões, por exemplo, que serão ainda objeto de muita discussão. Se o juiz deve analisar e fundamentar, por exemplo, todas as questões suscitadas, né? Hoje em dia, o que se pensa, a doutrina clássica fala em Dinamarca, sobre Batista Lopes, entre outros, né? Que só são aquelas questões pertinentes, né? Pertinentes e relevantes. Isso já vem de Carnelucci também, da prova civil do Carnelucci, né? E me parece que isso vai continuar sendo mais ou menos assim. Se a questão é impertinente, daí ele não vai fundamentar. O problema é que hoje em dia, muitas vezes, pelo volume de serviço, não se fundamenta questões que são pertinentes e relevantes. Essa decisão, por exemplo, até no sistema hoje, não precisava o Código de Processo Civil dizer isso, porque a Constituição fala da fundamentação de decisão judicial. Essa decisão é nula. É nula. E há muito tempo. Não é? O artigo 273, quando ele fala na fundamentação, no parágrafo 3º, parágrafo 2º, não, 3º e 5º, né, que ele fala na necessidade de fundamentação, foi incluída a necessidade de fundamentação por uma sugestão do professor Ronaldo Armelin. E ele dizia na época que ele estava cansado, porque ele estava no tribunal na época, ele estava cansado de anular decisões sem fundamentação. Agora, não precisava dizer. Por quê? Porque a Constituição exige a fundamentação da decisão judicial. Não é? Agora, não precisava, mas é bom que diga. Como dizem os princípios, por exemplo, que não precisavam constar, não é? E outras várias passagens do Código, não é? Por uma questão didática, vamos dizer assim. Não é? Didática no sentido de que isso vai evitar que se discuta, não é? Se certas situações devem ou não ser observadas. Por exemplo, vamos pegar um inciso primeiro aqui desse parágrafo primeiro desse artigo 489. Não é? Então, não se considera fundamentada se limitar a indicação, a reprodução a parágrafo, é artigo normativo. Eu não posso julgar dizendo, julgo que o artigo tal fala isso, ponto. Eu tenho que dizer por que aquele artigo se aplica àquela hipótese de fato. Quando as partes vão ao juízo, elas fazem alegação de fatos. A prova incide sobre essa alegação de fatos, não sobre os fatos. Os fatos não se provam, os fatos existem. Se provam são as alegações de fatos. Agora, eu tenho que justificar o porquê eu estou aplicando dentro daquilo essa determinada norma. Não basta eu indicar realmente a norma. Né? Continua, sem explicar a relação com a causa ou a questão decidida. Então, é mais ou menos aquilo que a gente vê. Hoje em dia o recorte e cola foi uma praga. Né? O sujeito faz uma petição lá de 80 laudas e põe lá 32 acórdãos no recorte e cola. Você pega o acórdão, você fala, bom, mas aqui a sentença, a indenização do dano moral. Esse acórdão aqui diz respeito a crime hediondo. Né? Não tem pertinência uma coisa com a outra. Né? Então você não encontra isso só na sentença, você encontra em tudo. Né? Mas me parece que é bom que tenha constado. Né? Me parece que talvez isso possa, né, realmente daqui para frente determinar que terminem esses tipos de decisões, né?
concedo a liminar ou concedo a antecipação de tutela porque estão presentes requisitos legais. Requisitos legais nós sabemos quais são, né? Tem que dizer onde foi encontrado. Essa semana que passou eu tive uma decisão assim, sobre uma tutela antecipada. O juiz disse, me reservo o direito, uma linha só para dizer isso, me reservo o direito de analisar a tutela antecipada somente após as contestações. Ponto. Sem mais nada. Só isso. Então, esta decisão, em tese, não deveria ter sido produzida, né? Porque ela não decide nada. O que o juiz está decidindo? Se reserva o direito? O juiz não se reserva o direito. O juiz decide ou não decide, defere ou indefere. Não é? Então, melhor que indefira, porque daí eu entro com recurso. Não é, então? Porque Né? a gente... Agora, se ele se reserva, você vai fazer o quê? Não é? Tive que fazer... E reserva o direito de consideração interpor o agravo do prestar instrumento? Ele interpõe agravo do instrumento? Não é? É a mesma coisa da decisão. Existem decisões que não são propriamente atacáveis no sistema hoje por agravo, mas elas geram prejuízo. Essa é uma delas, não é? Como aquela outra que o juiz, por exemplo, não gosta do advogado, ele marca a audiência de conciliação numa ação de família para daqui a 3 anos, quando a pauta dele está em 3 meses. Não é? Também gera, né, prejuízo e me parece que pode ser atacável. Né? Muito bem, professor. Obrigado pelas observações. Me recordo agora da história de um ministro do Supremo Tribunal Federal que uma vez ele foi despachar com ele advogado um mandado de segurança 90 páginas. Disse que ele olhou e falou assim, essa petição aqui você vai levar para o teu cliente para justificar os teus honorários. Se o direito é líquido e certo, me traga outra que em 10 páginas. Se é líquido e certo, em 10 páginas você consegue me convencer disso. Então, a gente vive num momento histórico em que quem muito trabalhando está são as impressoras, né? Menos, né, as pessoas e mais as impressoras. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Até pelo tempo a mais. Não é todo dia que nós encontramos uma autoridade acadêmica que já passou pela Procuradoria da Assistência Judiciária e tem experiência na magistratura de primeira instância e no tribunal também. Muito obrigado.